Ora, bem-vindos a mais um programa Vox 21, um programa dirigido à juventude ativa, à juventude partidária, às juventudes partidárias. Obviamente que vamos retomar, passado 2 anos de termos interrompido este programa, vamos começar agora de novo com esta série de programas, para a qual convidamos, obviamente, as juventudes mais representativas do BE, da JS, da JCP, da JSD e da JP. Portanto, todos eles foram convidados, obviamente. O Vox 21 é um programa que sempre tentou trazer ao debate as várias forças políticas representadas pela sua mais jovem, pelas suas camadas mais jovens, que se é que podemos falar aqui em algum termo mais desportivo, mas sempre tentámos também que este programa representasse essa autonomia que nós achamos muito importante das juventudes partidárias. As juventudes partidárias têm problemas próprios, não é só o emprego jovem, não é só a educação, como hoje vamos falar, tem uma série de problemas e uma série de questões que normalmente vêm ao de cima em mesas de debate como é esta. Hoje temos connosco o André, da JCP, e temos o... Desculpa... o teu nome? João Pedro Galhofe, da JP. O João Pedro Galhofe, que eu conheço perfeitamente, mas que agora me deu uma branca e esqueci o nome dele. Mas hoje vamos arrancar com estas duas juventudes, sem que vos tenha que dar uma explicação porque é que os outros aqui não estão. A juventude do Bloco de Esquerda justificou que hoje há uma manif em Lisboa, para a qual, portanto, toda a sua militância está centrada e não poderia estar, mas desde já a juventude do Bloco de Esquerda disse que no próximo debate, que já agora aproveito para dizer que será gravado no dia 26, nessa altura a juventude do Bloco vai estar presente. Tínhamos confirmado, de alguma forma, a presença da JSD. A JSD, embora com algumas dificuldades, disse-nos que quem estaria hoje aqui. Infelizmente, nós temos também que dar alguma satisfação a estas pessoas que aqui estão connosco. E nós próprios também temos os nossos afazeres e os nossos compromissos e não podemos esperar mais pela JSD. Contamos que dia 26 já a JSD esteja connosco e fica a explicação porque é que a JS não está. A JS, e nós faremos acompanhar essa justificação quando da publicação deste vídeo, a JS pura e simplesmente não está disponível para debater com outros jovens que não sejam do Conselho de Loures e estranhamente, digo eu, sem querer adjetivar muito, que é estranho que uma juventude cujos membros, e eu falei com um deles, o Lourenço, até estuda em Lisboa, que sabendo à partida que, por exemplo, a JCP e que o André vêm de Lisboa, e não estar disponível para falar com outros jovens de problemas, que são problemas que correm toda a sociedade e todas as regiões, não são de Loures nem de Lisboa, são globais. Nós estamos numa sociedade de valores globais e não tenho dúvida que há aqui, sem querer adjetivar muito, há aqui um erro da JS, mas a Juventude Socialista de Loures é claro, magnânime nas suas decisões e optou, segundo me disseram, por unanimidade, e eu sempre estranhei as decisões por unanimidade, mas ainda sou do tempo que elas eram todas tomadas por unanimidade, antes do 25 de Abril, mas de qualquer maneira tinha que justificar de alguma forma porque é que hoje só estamos aqui dois. A Juventude Socialista está perfeitamente justificado porque é que não vai estar nunca aqui. Em relação ao Bloco e à JSD, estamos certos que no dia 26, 2 a 15 dias, estarão connosco. Já vou longo e tenho que começar por dar a palavra aos nossos convidados, o André da JCP, como há pouco disse, e o Galhofe, o João Pedro Galhofe, da JP. Vamos começar o debate começando por um pequeno espaço, que as pessoas que aqui estão sabem as regras, de 2 minutos para cada um, em que cada um pode usar estes 2 minutos para o tema que entender. Perfeitamente livre, local, nacional, aquele destaque que cada um achar que vale a pena, tem os microfones abertos e pode avançar. E eu começava pelo
vamos intervalando. Agora vou dar a primeira palavra ao André, depois darei a palavra ao João Pedro Galhofe. Se eu me esqueço mais alguma vez do nome, ele vai-me bater. E, portanto, Sobretudo André. porque começa sempre por a parte do Galhofe e não por João Pedro, mas tudo bem. Tudo bem. E começaríamos então com o André e com os teus 2 minutos que tu podes usar para o tema que entenderes. Perfeitamente livre. Ok. André, e obrigado por estares connosco. Espero que a JCP continue aqui presente, porque faço questão disso. Infelizmente, hoje somos os que somos. Obrigado. Gostava de começar por agradecer o convite, naturalmente, e dizer que este é um momento importante e que deve ser usado para debater, e é com esse intuito que cá estou. Vou usar estes 2 minutos assim para lançar alguns temas, já que não dá para aprofundar muito nenhum deles. Gostaria de começar por um tema que é caro à JCP, a luta e a reivindicação dos jovens, e dizer que, ao contrário do que é muito dito, vale a pena lutar como diariamente se tem visto. Uma série de conquistas que estão a ser feitas, algumas que ainda não foram adiante, e que é com a continuação destes processos que vão ser conquistados. Falei aqui em conquistas e quero também referir que algumas delas, embora muito valorizadas, que devem ser, porque constituem uma quebra com a linha que tinha... Que estava a ser seguida pelo anterior governo, não é? Sim, pelo anterior governo. Há efetivamente essa quebra, mas dizer também que essas conquistas ainda são insuficientes, é preciso continuar e ainda há muito caminho a percorrer. Espero ainda conseguir, no seguimento do debate, falar sobre outros assuntos. E é para isso que aqui estamos. Exatamente. Algumas destas conquistas, desenvolver um pouco mais, e falar também um pouco, muito resumidamente, uma nota em relação ao que se está a passar no Brasil. E também mas isso em podias outros ter países. aproveitado agora nestes 2 minutos. Pronto. Então, Era um assunto que se calhar ficava mais claro, porque é o tal momento livre em que tu tens, mas eu compreendo isto aqui também, há alguma inexperiência, porque todos nós... Mas da minha parte, se ele quiser utilizar mais 2 minutos para falar da situação do Brasil, Então, Não, força, André. não há problema, eu depois utilizo 4 aqui para é falar da perfeitamente- situação dos Estados Unidos. Portanto, não tem Aqui problema é nenhum. perfeitamente Não tem informal. problema nenhum. Tá. Nós temos aqui Se uma quiseres, conversa faz perfeitamente favor. informal, em que não se esconde nada, não há aqui nada para esconder. Como eu tenho-vos dito, e assumo sempre perante as câmaras, eu sou uma pessoa de esquerda, mas como já falámos em off, eu digo que, em relação às outras pessoas de esquerda, que não eu, não, em relação a mim já sou muito exigente, mas em relação aos outros, e sobretudo às pessoas de esquerda, sou bastante exigente. No dia em que eu deixar, como jornalista, de dar voz a todos e fazer questão que toda a gente tenha o uso da palavra e que possa manifestar as suas ideias, deixo de ser jornalista. Mas neste momento, vamos avançar. Queres falar sobre o Brasil? Pronto. Força. Só uma nota rápida, nem vou precisar de 2 minutos, a não ser que depois isto volte a entrar no debate, mas sobre a proposta de emenda constitucional, o PEC 241, que está agora também na ordem do dia no Brasil, e demonstrar aqui toda a solidariedade para com a luta dos jovens estudantes brasileiros, que... Não te importas de esclarecer um pequeno resumo do que é que sim. se trata para Sim. os estudantes e para as pessoas que estão em casa perceberem do que é que Sim. se trata? Um dos aspectos deste PEC 241 é a limitação por 20 anos do orçamento do Brasil ao aumento da inflação. Ou seja, isto vai limitar enormemente o orçamento para a educação. De resto, um senador, um deputado, agora não sei precisar, já veio a público
falar sobre isto e, por exemplo, dizer que só estuda quem tiver dinheiro, quem não tiver dinheiro não tem de estudar. É assim com os filhos dele, é assim com... Pronto. E é precisamente esta visão de ensino, do utilizador-pagador, esta vertente de ver o ensino não como um direito, não como um pilar da sociedade, mas como um negócio, uma mercadoria, que é isso que a JCP está contra e continuará a estar. Pronto, só esta Faz nota de parte solidariedade. da vossa matriz, não é? Educação para todos e Exatamente. gratuita. Tendencialmente gratuita. Pois. Mas como direito Bem. constitucional devia ser totalmente gratuita. Se o Estado pudesse prestar. Mas Eu pronto, vou já continuar- debateremos, já Eu vou debateremos. continuar a Já responder que é debateremos assim, isso. Já para muita debateremos gente isso. não interessa um Estado que não seja um Estado social. Se o Estado E é para para muita sustentar... gente só interessa um Estado que seja social e socializante. Não, eu Mas estou-te a isso dizer já lá que vamos, já lá nós, vamos. nós como contribuintes Sim. não vamos ter que descontar para o Exército, para a Polícia, para as forças, digamos, de manutenção da ordem e para certos organismos nós queremos descontar para saúde e educação. E isso não é uma questão de esquerda ou direita. Não, antes pelo Pronto. contrário. Agora, Acho o que Estado- Social... Agora, se o Estado não tem Entendemos capacidade para isso, para que é que nós queremos o Estado? Mas isso é outro debate que há de ser a seguir. Pois, a sustentabilidade da segurança social... pronto, Exato. enfim, mas Isso há outra. debateremos isso. Isso há muitas questões para sim, debater. sim, sobre isso há mesmo muita coisa para dizer. Então, eu perguntava ali à produção, podemos continuar? Ok? Sim, senhor. Então, agora vamos aos 2 minutos Bom, do João da Pedro minha Galhofa. parte, uma nota prévia... 2 minutos? Não, terá que ser mais qualquer coisinha, não é? Da minha parte, uma nota prévia, que é... eu estou aqui enquanto representante da Juventude Popular, até porque não existe conselhia em Loures, e, portanto, eu sou presidente da Juventude Popular de Odivelas, e estou aqui, a esse título, a representar a Juventude Popular, tal e qual como o André estará, da parte da JCP, não propriamente do Conselho de Loures ou de Odivelas. porque não existe essa Até porque não organização. existe. É mais ou menos o que se passa também com a JP, apesar de existir JP em Odivelas. E, portanto, dar essa nota prévia. Quanto aos 2 minutos, eu queria utilizar pelo menos parte deles para dizer que recentemente comemorámos os 42 anos da JC, a celebração do primeiro comício de 4 de novembro de 1974, em que revolucionários de extrema-esquerda, ligados ao PREC, barricaram e sequestraram dirigentes da Tens que JC. explicar aí uma coisa. JC, na altura era JC, hoje é JP, que é para as pessoas... Sim, perceberem. sim. Na altura era a Juventude Centrista, hoje é a Juventude Popular, depois da adenda, podemos lhe chamar assim, de Partido Popular, ao nome CDS, ao Centro Democrático Social, acabou por se tornar JP. E, portanto, na altura passou-se essa situação, depois com um assalto seguido à sede nacional do CDS no Largo Adelina Mar da Costa, para nós conhecidos como Largo do Caldas. E, portanto, nós comemorámos essa data em Conselho Nacional, e muito bem, com o jantar comemorativo dos 42 anos, onde esteve a Presidente do Partido, a professora Assunção Cristas, antigos dirigentes da Juventude Centrista, desde logo Luís Queiró, Manuel Monteiro, Nuno Correia da Silva e por aí fora. Mas o Manuel Monteiro não é, neste momento... Não é militante. Não é militante, Não pertence ao CDS. mas como nós não somos trotskistas e não excluímos dirigentes partidários e não deixamos de convidar antigos membros e antigos dirigentes da JC. E, portanto, Manuel Monteiro foi presidente da JC e lá esteve, e muito bem. Pronto. E o quadro dele continua na sede. E com algum... Continua assim, de Manuel Monteiro. Freitas do Amaral e tal. Agora sim, já houve altura em que saiu, Pois, mas mas é agora preciso explicar continua. isso, é Mas eu preciso explico, explicar. mas não há nenhum problema em relação a isso, eu explico. E, portanto, Manuel Monteiro tem o quadro na sede, na Galeria dos Líderes, logo à entrada, Pois, com e o o Freitas busto do Amaral, da Adelina não é? Mar da Pronto. Costa, e Freitas do Amaral agora também já tem. Pois. Houve altura em que não teve... É importante explicar. Pois, claro, mas eu, da mesma maneira que não respondo por todos os mandatos conselheiros da JP Odivelas antes de mim, acho que, naturalmente, a JP também não tem que responder por algumas atitudes da liderança nacional do partido. Claro. Não é? Nós estamos E, aqui portanto, a falar. Hoje em dia, ainda bem que Diogo Freitas do Amaral, Francisco Lucas Pires,
Não podemos regar a história. Exato, Pronto, lá então vá, estão. força. Ainda bem, ainda bem. Pronto. Até porque o tema que eu queria falar não era este. E Então portanto vou-me pronunciar sobre aquilo que realmente quero falar nestes 2 minutos, que é o tema que atinge toda a política nacional e internacional, que é a eleição de Donald Trump como 45º Presidente dos Estados Unidos. E sobre isto, queria dizer o seguinte: eu tenho ouvido imensas coisas sobre este assunto, de que um candidato antissistema entrou pelo sistema, foi eleito por ele e hoje em dia é o candidato mais antissistema que pode haver, eleito pelo sistema, e portanto foi democrática e legitimamente eleito. Tenho ouvido isso. E isso de facto é um facto que não se pode desmentir, mas há aqui muitas nuances. E portanto, hoje vamos falar sobre um tema muito caro aos jovens, que é a educação. E eu começava logo por dizer que grandes presidentes dos Estados Unidos, entre eles Franklin Delano Roosevelt, com a aplicação do New Deal, defendeu sempre, e depois até com a Eleanor, a mulher, que foi alguém que sempre destinou grande parte do seu percurso político e intervenção pública à educação. Eu realmente tenho muitas dúvidas como é que um candidato, na altura ainda candidato, a presidente dos Estados Unidos, falou muito pouco sobre a educação, falou mais sobre o Obamacare, e consegue chegar a Presidente dos Estados Unidos sem grandes políticas de intervenção públicas para a educação, mas mais a nível até de obras, e realmente causa-me a maior estranheza, e o tema é a educação, e portanto vou aproveitar para dizer isto, que alguém que tem por si mesmo preconceitos sobre quase tudo, faz comentários xenófobos, faz comentários racistas, faz comentários misófonos, misóginos, aliás, alguém que tem este tipo de preconceitos ideológicos. Eu ouvi até no outro dia, com muita atenção, um jornalista que tem uma tendência mais democrata cristã, que dizia que, e bem, no meu entender, que nenhum democrata cristão poderia ter apoiado, se fosse cidadão dos Estados Unidos da América, Donald Trump. E eu próprio, como democrata cristão, que também sou, realmente consigo compreender e tenho a maior dificuldade em perceber como é que alguém, apesar do Partido Republicano ser tendencialmente de centro-direita, portanto mais próximo daquilo que seria o CDS em 3 Portugal, minutos já vão em 5. que seria do CDS, que seria em Portugal, tenho a maior dificuldade em entender como é que alguém que é do centro-direita consegue apoiar Donald Trump. Porque Donald Trump não é de centro-direita, não é de direita, não é de esquerda. Donald Trump é um populista. E, portanto, foi essa pessoa que elegeram para o 45º Presidente dos Estados Unidos da América. Já veio a público desdizer muito o que disse e dizer que não vai cumprir grande parte daquilo que foi o seu programa para que o mandataram, e, portanto, já se assiste a isto. E é curioso que, desde logo, alguém que foi sempre antissistémico entra no sistema e se verga ao sistema, porque já está a desdizer grande parte daquilo que disse. Até porque tem um acordo de cooperação com a União Europeia e Jean-Claude Juncker já vai dizer que, e no meu entender até mal, que ele primeiro tem que fazer Donald Trump primeiro terá que fazer uma viagem pelo mundo e pela própria Europa para perceber onde é que está a Europa localizado no mapa, para depois poder fazer comentários sobre a Europa. Isto porquê? Porque Jean-Claude Juncker já teve, com certeza, que haja esse efeito colateral ou de contágio relativamente às eleições francesas do ano vizinho. E, portanto, é muito isto que se passa. E eu gostava de dizer, sobretudo da parte da Juventude Popular, e aqui falo enquanto Presidente da Juventude Popular de Odivelas e não pela Nacional, Já vamos a isso. que Donald Trump foi eleito e o mundo tem um problema. O mundo tem um problema. E não penso que seja um problema menor, antes pelo contrário. Penso que seja um problema que terá que ser resolvido em breve. A equipa que Donald Trump vai escolher poderá ter influência nisto. Talvez o consiga condicionar em determinadas posições que tomará. Mas não é fácil, porque Donald Trump conseguiu o Congresso, conseguiu a Câmara dos Representantes, mesmo a nível estadual também, e, portanto, não sabemos bem como é que vamos lidar com alguém que foi eleito com o número de votos com que Donald Trump foi e que quase nada se pode negar a Donald Trump. Pois, e um esclarecimento lá para casa que as eleições dos Estados Unidos não são bem como cá. Ou seja, nos Estados Unidos não se elege diretamente o Presidente. Tal e qual. Elege os senadores e depois são os senadores que elegem o Presidente. Ou seja, até pode acontecer que a maioria das pessoas vote num candidato que não é o candidato que ganha. Que não é o candidato que é Presidente. Até pode acontecer isso. E aconteceu. Já aconteceu antes? Sim, já aconteceu. Ok.
Pronto. Esgotados os 2 minutos, que para alguns foram 7 ou 8, vamos agora começar então no debate propriamente dito, que é a educação. E eu gostava de lançar aí já um item que gostava que vocês depois comentassem ao longo daquilo que têm preparado. O que é que vocês acham da greve dos trabalhos de casa que decorre em Espanha durante o mês de novembro? O que é que vocês acham disso? E toda a argumentação que está subjacente a essa reivindicação dos pais que fazem greve em Espanha em novembro aos TPCs, os trabalhos para casa. Ok, isto porque os jovens, o horário, a carga horária tem sido cada vez mais contestada. Em Espanha já teve esta primeira demonstração da parte dos pais e gostava, no meio com certeza, do que vocês vão falar sobre outras coisas, considerassem este tema, este item. E pronto, vamos começar agora, invertendo. Vamos começar pelo João Pedro Galhovo e depois será o André. O André há pouco foi o primeiro a falar, agora será o segundo. E vamos então para o João Pedro Galhovo, que agora não me vai esquecer o nome, para os teus primeiros 3 minutos, não é? 3, quer dizer, podes dividir o tempo como entenderes, tens... Muito bem. Eu, na verdade, queria falar aqui sobre alguns assuntos, nomeadamente sobre a educação, e dar uma nota prévia, que é, eu soube recentemente que o Ministério da Educação está preocupado e interessado, ainda mais do que preocupado, com a questão da passagem para anos posteriores com 7 faltas, com 7 chumbos de cadeiras, aliás. E, portanto, é um assunto que eu acho que ainda... Estamos a falar do secundário. Do secundário. Eu acho que ainda vai dar muito que falar, não é? Que é a possibilidade de alguém passar para o ano posterior tendo 7 cadeiras em atraso. E, portanto, eu acho que é para o secundário e para o terceiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. O Ministério ainda não esclareceu isso. E tenho as mais sérias dúvidas que realmente isso vá para a frente. Imagine-se o que seria alguém passar com este número de faltas, não é? Nós sabemos que em algumas universidades do ensino superior é possível passar com 4 cadeiras em atraso e fazer cadeiras do ano posterior, mas que são 4, não são 7, e portanto eu não sei muito bem, com a panóplia de cadeiras que existe no ensino básico e no ensino secundário, portanto, que pode ir, nas minhas contas, entre 10 a 14 cadeiras, mais ou menos, depende se é secundário, se é ensino básico ou ensino secundário, como é que alguém pode passar com este número de chumbos nas cadeiras, e aliás até acho que isto é uma via para o facilitismo daquilo que é a avaliação dos discentes no ensino básico e no ensino secundário, e portanto de todo não é a via que a JP tem defendido. Nós sempre dissemos que queremos um ensino de qualidade, independentemente de ser um ensino exigente. O que é importante é que o ensino seja de qualidade, e aqui a qualidade significa o seguinte, porque eu já tenho ouvido várias intervenções sobre isto. Ensino de qualidade significa o quê? Significa que as escolas têm que ter mais autonomia e têm que saber exatamente para os alunos que têm o que é melhor para aquela comunidade académica. É muito importante relevar o papel do professor nisto, sem dúvida, o papel do professor é fundamental, mas o papel do aluno também é fundamental, o papel da direção da escola também é fundamental, o papel dos pais também é fundamental e, portanto, nós somos daqueles que não defendemos que é preciso relevar ou dar prioridade ou conceder importância a alguma parte da comunidade académica em detrimento de outro. Não acho que os pais sejam mais importantes do que os alunos, não acho que os professores sejam mais importantes do que os alunos, não acho que a direção da escola seja mais importante do que os alunos, mas também não acho que os alunos sejam mais importantes que todos os outros. E, portanto, nesse aspecto, é a comunidade em si. E isso é que interessa relevar. E, portanto, daí a autonomia que queremos conceder e gostaríamos de obter da parte do Ministério às escolas, desde terem o seu próprio projeto educativo, decidirem o seu próprio futuro educativo na comunidade local até que estão inseridos. E isso não acontece. Desde logo em Odivelas, do concelho de onde sou, que inclusive há jovens que são capazes de chegar ao ensino superior, e já nem digo secundário, digo aqui superior, sem se calhar estarem integrados num projeto municipal em que conheceram o Mosteiro de São Denis, por exemplo, e São Bernardo, que é o ex-libris da cidade, que aliás faz no próximo dia 19 de novembro a sua maioridade, é o 18º aniversário do Conselho, da elevação de Odivelas ao Conselho. E, portanto,
dizer isto, que é, este papel é fundamental. Nós damos liberdade às escolas de poder ter o seu próprio projeto educativo, avaliado pelo Ministério da Educação, e quem diz nas escolas, a nível de ensino básico e secundário, diz também no ensino superior, não é? É para isso que existe, aliás, uma entidade reguladora independente, que é a Agência de Acreditação do Ensino Superior, da qual eu até, em tempos, fiz parte, quando fiz parte da Comissão de Avaliação Interna da Faculdade de Direito de Lisboa. E, portanto, quer dizer, é preciso haver essa autonomia, até porque isso traz bons resultados, traz essa proximidade que existe entre todas as componentes da comunidade educativa. Agora, o que não pode acontecer, e eu tenho visto da parte deste Ministério, é pôr a ideologia toda dentro da educação. E este Ministério tem feito, este Ministro, aliás, Tiago Brandão Rodrigues, tem feito isso mais do que qualquer outro, que é para suportar certos acordos de governo que tem que suportar por causa da maioria na Assembleia da República, a maioria parlamentar que tem que suportar o atual governo, fazer concessões literais e concessões automáticas à FEMPROF, a Mário Nogueira e por aí fora, não é? E, portanto, isso realmente é que não me parece nada bem e acho que isso não é conceder importância e dar importância àquilo que são as escolas e aos seus próprios projetos educativos. E, portanto, queria dizer nessa medida até que a Juventude Popular ontem visitou a Assembleia da República, esteve reunido com o líder do grupo parlamentar, do CDS, Nuno Magalhães, e apresentou 6 propostas muito concretas, porque no fundo é isto que interessa. Queres usar o teu tempo agora todo, é isso? Não. É que vê lá. Então pronto, então eu passo que deixo já agora ao meu colega falar e depois aproveito melhor. para falar das propostas Então vá. da Juventude. André, é a tua vez. Sim, aproveito para pegar aqui neste assunto que o João trouxe também. Aqui, quando falamos de facilitismo, há questões que não podemos pôr de parte. Por exemplo, que é preciso garantir que todos os alunos, que todos os estudantes estejam em condições de aprender... Ou mesmas oportunidades, não é? As Nas mesmas condições. Sim, obrigado. Com as mesmas oportunidades. Porque se é verdade que pode haver aqui... eu não sei, em relação aqui às 7 cadeiras em atraso, também não sei se isto vai para a frente ou não. Esperemos que não. Não sei. O que eu sei é que, em relação a esta questão de facilitismo, não podemos pôr de lado, e isto também entronca com a questão do ensino de qualidade, que a JCP, como é óbvio, também Claro, defende. acho que isso é transversal. Sim. Claro. Agora, as formas de lá chegar... Exato, os meios são diferentes. Sim, é que não serão os mesmos. Claro. Porque, para nós, o ensino de qualidade não pode deixar de tratar, dar condições iguais a alunos que têm condições económicas diferentes. Ou seja, alunos que não têm capacidade para ter aulas extra, para ter explicações, para comprar livros e manuais pós-aulas, que não têm condições em casa para ter acesso a outras coisas. Sim, fazer, por exemplo, os TPCs, de que falava essa questão, também é importante para isto, porque é preciso ver que condições é que tanto alunos como pais têm em casa para poder, num dia de 24 horas, poder dar atenção a trabalhos de casa que muitas vezes são uma forma de colmatar insuficiências nas salas de aula. E isto passa-se por vários motivos. Por exemplo, por causa da redução do número de professores. Os anos de Nuno Crato foram marcados muito pela redução enorme de professores na escola pública. Ainda hoje o são. Pronto, mas esse é um dos aspectos que também vocês estão a tentar reverter, não é? Exatamente. Porque é muito importante... Estão a tentar, mas não conseguiram, porque eu fiz uma volta distrital, pelo menos ao meu concelho, nas escolas secundárias todas, e há déficit de número de funcionários vamos docentes. Vamos deixar o André continuar. Nem poderia ser no ano que toda
trajetória que foi seguida Mas essa por não Nuno é Crato, prioridade, não é prioridade. A redução de número de pessoas não é prioridade para o governo da Geringonça. Eu compreendo isso. a redução não pode ser a prioridade, Ah, como foi pronto, para Nuno pronto, Crato. pronto. Uhum. Não pode ser a prioridade como foi para Nuno Crato, não é? Por exemplo, e para outros ministros antes dele. Quer dizer, Mas é que não estou a como é fazer nada como para que- reverter a situação. Mas Como é isso- que podemos falar de ensino de qualidade quando se reduz o número de professores e com isso uma consequência muito óbvia? Turmas maiores. Turmas maiores, maior, menos atenção, maior incapacidade de haver uma avaliação contínua. Essa sim que possa promover uma maior justiça e uma formação mais completa aos alunos do que, por exemplo, exames no final do ano No quarto deste que, ano. por exemplo, outros. Poderia falar aqui dos outros exames do secundário que mais não são do que perpetuadores dessa desigualdade de acesso e de Como é que tu oportunidade. achas que, isso é que é capaz de ser interessante, como é que tu achas que era possível promover a igualdade e acabar com essa discriminação? Porque para mim a maior discriminação é tratar por igual aquilo que é diferente. Mas como é que tu achas que era possível dar a volta? Acho que passaria, sobretudo, nas salas de aula, aquilo que já aqui referi, professores terem capacidade de acompanhar, fazer um acompanhamento maior. Isso só com turmas mais pequenas, não é? Só com turmas mais pequenas, como é evidente. E dar condições, dar apoio às famílias, para que elas possam também... Tem os manuais, por exemplo. O que é que tu achas dos manuais? Achas que há condições para que os alunos do secundário tenham os manuais gratuitos? Algumas câmaras, pelo menos a nível do básico, dão, não é? O Odivelas faz isso, por exemplo. Também E agora o Governo também já dá o primeiro ano, não é? Sim. Mas como é que tu achas que isso era possível? É que tu levantaste um problema que para mim é essencial no ensino, que é a igualdade de oportunidades. Mas como é que se dá a volta a isso? Como é que se põe Pois, os é que alunos que nisso têm estamos estratos todos de sociais acordo. diferentes? Que há desigualdade e que tem que desaparecer, estamos Pronto, todos mas de agora acordo. vamos ver qual é a tua opinião, como é que se dá a volta a isso? Passa por uma definição de políticas que não podem ser aquelas que têm vindo a ser Mas seguidas. tu foste segurista, Prioridades. como Então é que quais tu são? resolvias o problema? Quais são? Espera aí um bocadinho. Teria de falar também com o Ministro das Finanças e com os outros ministros. Teria de ser uma Ministro das Finanças é um bocado desorientado ultimamente ação, por causa do Não, mas processo isso uma é- geral ação de espera aí um códigos. concertada, porque o que é preciso é mais orçamento para o ensino. E onde é que se ia buscar o dinheiro para esse Bom orçamento? tema. Por exemplo, à banca, por exemplo. Achas que a banca Claro. deve pagar mais e ser Claro. Mais impostos. Que é para ver se somos comparados pelos espanhóis, pela Não, banca Não, isso já espanhola. somos, isso já somos. Pois, não, Já somos. é que há aqui uma questão interessante. É que está a haver uma grande quantidade de verbas que está a ir para a banca. Nos últimos anos, não sei precisar aqui, peço desculpa, não trouxe Esses números. essa pastinha, mas um valor enorme que foi para a banca e assistimos, ao mesmo tempo que foi esse valor todo, assistimos a redução de balcões, eliminação de postos de trabalho, ou seja, Já estás a ir para a financeira. Eu dizia até que o que é que tu alteravas? Ou seja, eu vou dar um exemplo concreto. Os pais, nem às reuniões de que os filhos podem ir, não têm dispensa de trabalho. Então, Verdade. em termos de legislação, há coisas que se podem fazer e que não têm custo. Sim, Não têm custos para o orçamento. Agora, assim, essa obrigatoriedade da dispensa dos pais para as reuniões, pelos filhos, as reuniões da escola, era importantíssima. é um exemplo, sim. É um exemplo, mas é- eu perguntava até mais Mais exemplos exemplos. para esse fim, porque nós temos que dar as mesmas oportunidades, e isso estamos todos de acordo, mais oportunidades aos miúdos. Não é? Porque não queremos, como tu dizias há pouco, perpetuar por o isso que Estado. serve o Se o Estado fulano Social, nasce não é? pobre, continua pobre e morre pobre. Não é isso que nós Exato, queremos. não, sem dúvida. Mas ninguém quer, nem a JP, nem não. vocês, nem a JST. Nunca na vida. Agora, as medidas. Nós queremos é medidas, queremos é propostas para nós, Concretas. aqui no programa, não é? Propostas para eliminar essas desigualdades. E como é que nós vamos resolver isso? Há algumas que não é preciso dinheiro. Mas outras... Por exemplo, no ensino superior, há uma muito óbvia e que também já estava aqui a pensar a falar, que são as propinas. Sim. A ação social também, importantíssimo. Propinas. E como é que tu achas que se controla
a quem se deve dar Mas, apoios. mas têm estado congeladas essas bolsas da ação social. Sim, Como é que se controla? como é que tu achas, porque uma das coisas que há muito é abusos, não é? Como é que tu achas que se controla a quem é que se apoia e quem é que não se apoia? Como é que é a forma? Porque sabes que há pessoas que ganham milhões e no fim do ano não pagam nem 100 euros de IRS. Pois, eu acho Como é que se controla isso? não tenho assim uma resposta muito Mas pronta, se mas calhar não já tenho. explico-te como é que mas são feitas as atribuições das bolsas no ensino superior português. posso Mas dizer, isso são e os mal, não é? critérios, Mas são pois, mal. pois, e os critérios eu ia por e aí. vamos perceber que são altamente injustos. Eu, não é? eu ia por aí. É que não pode ser como tem sido, que, por exemplo, uma devassa para alguns, em alguns casos, uma devassa Da vida privada e financeira das famílias, de acordo? Então como é que se faz? Pronto. Pois. É que, já agora posso interromper sobre este tema? é que- Só Se para vamos, ajudar entrar, as... se vamos entrar assim, acabou-se o não, tempo é e só enquanto para- a produção não tiver mais tempo, é só acabou. para ajudar a rematar uma esclarecer. coisa. Não, para Gostava mim não só tem de problema rematar nenhum uma ao coisa. debate que se cria interatividade, mas nós temos um tempo reduzido ali Compreendo. da parte da Câmara e neste momento não sei quanto tempo temos, mas temos pouco. Também não me importo que digas só a para seguir ajudar o a que vais esclarecer, dizer. é só para ajudar. Só aqui para não me esquecer, e a ver se não me esqueci já, que não pode ser como tem sido feito, até porque vemos muitas fraudes, o caso de muitas fraudes, pessoas que dizem que não ganham aquilo e que Não, e depois pessoas que acabam por- apresentam a declaração de IRS, e o IRS é a coisa mais mentirosa que pode haver. João Pedro, Eu vou só dar uma nota prévia até para ajudar aqui a esclarecer o meu companheiro, não posso dizer, Mesa. mas Companheiro de mesa. amigo de mesa, para esclarecer aqui. Que é, em relação à atribuição das bolsas de ação social no ensino superior português, desde logo há um problema. É que as bolsas são atribuídas pelo o rendimento agregado familiar. E acontece que, por exemplo, quem tem casa própria não tem atribuição de bolsa. E, portanto, imagine-se uma família que, por acaso, pediu um empréstimo para ter habitação própria. E, portanto, se o valor da habitação não for superior, e agora não sei precisar a taxa de esforço, mas acho que é qualquer coisa como 70% ou 75%. tens que explicar o que é a taxa de esforço. Pronto. Ou seja, é a dependência financeira que a família terá que fazer para poder pagar esse empréstimo que contraiu. Imagine-se o que é uma família com uma taxa de esforço de 70% ou 75%, não é? Pedir uma bolsa de ação social quando tem 2 filhos ou 3 filhos a estar no ensino superior português, que naturalmente se tiver habitação própria não vai receber essa atribuição de bolsa. Portanto, quer dizer, isso desde logo tem que ser corrigido até pelo atual Ministério, que é suportado pelo PCP e pela Juventude, de que faz parte aqui o meu colega de painel, porque realmente não faz sentido haver taxas de esforço dessa ordem de grandeza e, sobretudo, esse critério da habitação própria, porque quem tem habitação própria não pode receber bolsas de ação social pelo simples facto de o ter. E pode-se dar o caso de alguém que tem um agregado familiar até com rendimentos superiores, como tem um contrato de arrendamento em que a taxa de esforço é menor, apesar de tudo, mas é arrendada, não é propriedade da pessoa, não é? É poder ter essa atribuição de bolsa da ação social. E, portanto, desde logo, isso parece-me uma medida Mas isso das injusta. bolsas sociais tem funcionado. Injusta. Eu tenho ouvido muitas queixas. Pronto. Atualmente o que se passa com o funciona. problema das bolsas de ação social é que estão congeladas. E, portanto, estão congeladas até porque, e era exatamente este o ponto em que eu queria falar... O que é que tu entendes por congeladas? Ou seja, Congeladas não há atribuição de novas? não é isso. Não está disponível a verba da parte do Ministério das Finanças para esta questão das bolsas de dizer, ação então, social. o quê? Isto Para quem nos está a porque ver. quer dizer que há um corte, objetivamente, há um corte de 170 milhões no Orçamento de Estado para 2007 para a educação. E era exatamente este o ponto que eu queria que o meu colega de painel me respondesse, que é... Não, o teu colega de painel não te responde às tuas questões. Pronto, mas eu gostava. Que é, como é que é possível, não é? Um governo que criticou, aliás, na altura era a oposição, criticou o anterior governo, tanto pelos cortes que fez, segundo eles, cegamente, na educação. Agora, eu reconheço que há cortes e que foram feitos cortes. Agora, o cegamente, tenho as mais sérias dúvidas. Como é que agora fazem um corte de 170 milhões? Mas eu gostava de te ouvir mais num outro aspecto, que é Pronto. como é que tu proporcionas a igualdade de oportunidades aos jovens. Não, mas isso eu Porque tu respondo... tens um Sem discurso, dúvida. com certeza, diferente da JCP. Absolutamente. Então, e como é que tu proporcionas uma igualdade de acesso? Olha, em relação, por exemplo, à gratuidade dos manuais escolares, não é? Que Não sei se é uma das pode medidas ser, que defendes. não, eu defendo outras medidas que já vou passar a elencar. Então Mas fala. ainda queria falar sobre a gratuidade, que é muito curioso ouvir esta tendência da gratuidade dos manuais escolares, e desde logo no Conselho de Odivelas houve sempre,
até a nível do primeiro ciclo, como se fosse uma questão de justiça social. Mas não é uma questão constitucional? Não, não é uma Porque a questão Constituição constitucional. fala nisso. Não, mas então teriam que ser todos gratuitos. Todos os portugueses têm Então o direito. Tribunal Constitucional teria isso que é se outra pronunciar sobre todos os ciclos de estudo até o doutoramento para a gratuidade de manuais. Como calcula, isso não é uma questão constitucional. Portanto, achas que não está constitucionalmente garantido isso? Não, o que está constitucionalmente garantido é o direito a uma educação gratuita, ou tendencialmente gratuita. Pronto, não está garantido que nenhum aluno, durante o seu ciclo de estudo, desde da primária até o doutoramento, nunca vai pagar nenhum manual escolar. E nem podia estar. E nem podia estar porque é uma questão de sustentabilidade financeira do sistema. Tu não achas que isso é uma das questões que impede o crescimento e a questão da natalidade, o investimento que os pais têm que fazer ao longo da vida? Então eu vou-lhe responder, essa questão, vou-lhe responder com uma intervenção muito consciente e conscienciosa que ouvi no último debate que reuniu no meu concelho vários deputados da Assembleia da República, dos vários grupos parlamentares, que foi organizado pela FAP Odivelas. E em que realmente uma presidente de uma associação de pais disse uma coisa que realmente se calhar passa-nos ao lado e nunca pensámos muito sobre o assunto, mas que é bem verdade, que é a pessoa em causa tinha 2 filhos, e tem 2 filhos, em escolas públicas, uma no ensino básico e uma no ensino secundário. E, na verdade, durante o tempo em que recebeu estes manuais gratuitos pela Câmara Municipal de Odivelas... Estamos a falar no ensino básico, correto? Estamos a falar no ensino básico. Pronto. Recebeu no primeiro ciclo. Agora, entretanto, os miúdos ou as miúdas, não interessa, já estão no ensino básico. Agora já estão no ensino básico e já estão no ensino secundário. Na professora estava no ensino primário. Agora paga os manuais. E ela disse, a Presidente da Associação de Pais, e com muita razão, que é: mas eu nunca quis que a Câmara me oferecesse manuais. Porque eu posso pagar os manuais. Porque eu quero pagar os manuais para os meus filhos. Porque prefiro que, por exemplo, alguém que não tenha condições financeiras, económico-financeiras, no primeiro ciclo, possa ter manuais durante o segundo ciclo. Mas acho que toda a gente defende isso. Porque eu posso pagar e sempre quis pagar. Não defende. Não defende. A Câmara de Odivelas só dá manuais no primeiro ciclo. Não, o que eu digo é que os manuais são gratuitos. Sim. Para quem não os pode pagar. Vamos lá ver, tu sabes quanto é que custam os manuais do secundário. Quanto é que custam os livros? Desculpe, mas no Conselho de Odivelas a Câmara dá manuais a toda a gente. Não, do primeiro isso é no ciclo. ensino básico. Muito bem, não é no ensino básico, mas no não ensino devia primário. ser para todos, no não é? primário. Eu presumo que toda a gente concorda que não devia ser para todos, devia ser para Não aqueles sei se que concordam, não sei se concordam. Eu estou a dizer que não concordam. Já agora, concordas que os manuais Mas devem não ser... havia dinamismo. Não, mas já houve. Tá já bem. abriste o precedente. Ainda Em bem. havendo condições, naturalmente... Mas tu achas que deve ser para todos ou para aqueles que só precisam? Neste momento, claro que quem não tem condições deve ter Nisso os manuais gratuitos. Nisso estamos de acordo, mas não parece que o Governo vá por essa opção e nem pense nesse sentido. É uma prioridade, não é uma opção de escolha não para quer este dizer governo. que não haja Mas não uma é muito justo que progressividade, alguém mas, que não precisa sejam oferecidos manuais, não é? No mesmo nível, lá estamos nós a tratar de modo igual, realidades são diferentes. Mas a ideia, segundo o princípio da igualdade, tratar de igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente na medida da diferença. Não, isso é discriminação. As pessoas são não é? diferentes. Quando se trata por igual, mas as pessoas têm situações situações económicas diferentes. Claro. E, portanto, podem legitimamente dizer que não querem em favor de outros que precisam. Não, mas eles nem precisavam dizer que não querem. Se me permitem, aqui já daqui permite tudo. um ou outro aspecto que pode ajudar. Sim. Que é, se olhamos a educação como o tal pilar, como o tal direito, Um dos pilares fundamentais. deve ser para todos. Ponto. De acordo. Ponto. O que há aqui em questão é que, naturalmente, quem tem mais, quem pode contribuir mais, deve fazê-lo. Há uma forma como impostos. É assim... Mas impostos, quando tu falas de impostos... Então se é só uma questão de impostos. Não, mas nós pagamos os impostos e continuamos a ter o que é gratuito. Naturalmente que não é. Agora, quando temos uma carga fiscal injusta, como temos ainda o Governo é que atualmente, sabe. O Governo é que decide essa Mas matéria. tu achas que os Eu sou da impostos... oposição. Mas tu achas que os impostos de que tu falas são impostos ao consumo ou são outro tipo de impostos? É que o imposto ao consumo ainda me parece ser o mais justo. Imposto não parece. Pois, mas eu estou a dar a minha opinião. Porque outro tipo de impostos são sempre um pouco injustos, na minha opinião. Qual é a tua opinião? Depois vamos ouvir a opinião do Mas eu queria falar sobre educação, já vamos para os impostos. Não, mas a educação para sustentar a educação. Os impostos como sustentação da educação. Hoje, nisso estamos de acordo.
que eu referia era que, como temos uma carga fiscal que é injusta, que é Porquê? altamente desigual, porque Eu até acho que é bastante. não há progressividade que devia haver, no sentido em que quem tem mais devia Pagar pagar mais. mais E paga. não Nem paga sempre. não paga tanto como devia pagar. Paga progressivamente. Devia pagar mais e devia haver Por um essa maior, ordem de ideias devia havia haver um quem não maior devesse controle. pagar nada, não é? Sim, há pessoas que não deviam pagar nada. Pois, está Pois, bem. Pois. quer dizer, Quem tem o rendimento mínimo Vamos não por deve um pagar caminho nada. perigoso, quer 200 dizer e que tal alguém não euros, devia há pagar pens- impostos. Há Para mim, pensões de isso 200 e tal euros, há salários mínimos que nem chegam aos Já não sei 600 qual era o euros. filósofo que dizia, mas norte-americano, que realmente há duas coisas na vida que são inexoráveis, que é a morte e os impostos. E, portanto, dizer que alguém não devia pagar impostos em última análise não tem condições para isso, de facto, é pôr em causa a própria sustentabilidade do sistema da ação social, não é? Do sistema do Estado Social e, desde logo, do sistema escolar, não é? Mas da os O Mas educação. problema ricos aqui é que precisam do deviam Estado ter Social. condições. Não, tanto não precisam que até se dá o caso de dizerem que não querem manuais gratuitos. Pois. O Estado é que não admite Mas isso. eles não têm que E dizer, já agora, aí é que está a questão. António, e já agora, ainda há de me explicar o que é que quer dizer com isso dos ricos, porque eu nunca consegui perceber esse Depois, critério. num próximo programa, vamos falar Explica-me, sobre isso. não é? porque eu nunca percebi o que é que quer dizer com isso. Mas, ainda, É aqueles que chegam ainda, ao fim do mês e que lhes sobra o dinheiro. ainda São para os mais. ricos. Então, em Portugal há muitos ricos. Pois, eu sei. Se o problema é esse. Investem na bolsa, Não, investem se em calhar imobiliário. olha, se calhar desde logo, utilizam a educação como plataforma de ascensão na carreira profissional e investem na sua formação académica, na Nas sua viagens, profissional. e nas viagens também. Galpes Gates, tenho que falar aqui com o nosso As amigo, viagens também que é que investem sustenta ao nisso, governo. claro. Eu não. O Não. meu partido não sustenta ao governo. Mas ainda sobre isso, queria Mas falar. já sustentou outro. Redução, mas não houve Galpes Gates, que eu me lembro. Bom, Houve outras houve coisas. outros houve outros assuntos. Houve outros gates, mas não houve Nós passos agora gates, estamos limitados. nem pelo- houve portas Deixámos de gates. ter controle Bom, de tempo e estamos limitados pelo tempo Muito de bem. produção. Sim, redução do número de alunos, fundamental. Realmente todos concordamos idilicamente todos Estamos a falar das concordamos turmas com menos alunos. com a redução do número de alunos por turma. Eu concordo com isso. Bem. Então concordamos todos. Se pudesse haver um professor para cada 10 alunos, seria um sistema perfeito. O problema é que isso não comporta a sustentabilidade do Estado Social para a educação. E, portanto, não é possível. Isso é uma mera utopia. Eu percebo que o PCP defenda isso, percebo que a FEMPROV perceba isso, desde logo porque tem muitas pessoas para alocar e para colocar em postos de trabalho na rede escolar pública, mas não passa disso. Porque nós sabemos que é preciso reduzir o número de alunos por turma, que há falta de turmas, sabemos que há falta de professores na rede escolar e que as turmas estão sobrecarregadas, mas se calhar o caminho não é reduzir o número de alunos por turma. Muito provavelmente não é esse o caminho. Porque, idilicamente, e se isso fosse sustentável, estaríamos todos de acordo com isso. Mas, infelizmente, sabemos que isso não é possível. E também não percebo como é que um governo corta 170 milhões no Orçamento de Estado para a educação, depois vem dizer, ou o representante, vamos dizer assim, da ala esquerda aqui, vem dizer que concorda com a redução do número de alunos por turma. Porque isso concordamos todos. Nós não temos aqui jovens do governo. Eu sei, mas são de uma juventude Vamos partidária ser- que sustenta o governo. Pois, mas Pronto. vamos ser intelectualmente assim, coisa. Vamos ser intelectualmente honestos. Nós não Mas o temos PCP aqui. sustenta o governo. mas quanto a isso, Sustenta, é uma maioria. Eu que sustenta vou- o governo. eu agora- Eu não quero que estejas a responsabilizar. o Não, André não, é pelas verdade. medidas Até que toma o porque, governo, até né? porque, na verdade, não está cá a JS e estas críticas Sim. seriam melhor proferidas Mas à a JS. Mas não. o PCP Infelizmente não está cá. nunca Infelizmente não escondeu, está cá. nem Se estivesse cá, poderia as fazer. críticas eram as mesmas. Este governo, como é natural, é do PS. E o PCP já explicou muitas vezes, e a própria JCP, que em relação a isso que disseste, por exemplo, se não há dinheiro para tudo, e não há, E não há. de facto não há dinheiro Não para há. tudo. Bom, já é um Não- bom início. Mas, como é óbvio, Já é um bom início. o PCP nunca disse que havia dinheiro de para facto, tudo. eu sou O que sincero, eu com pode este haver- Orçamento de Estado e com o anterior ainda mais, eu achei que Portugal realmente tínhamos andado enganados e tínhamos andado a viver abaixo das nossas possibilidades. Não era acima, era abaixo. Porque, na verdade, havia dinheiro. E havia uma almofada Só não de- sabíamos era para e quê. E havia agora, uma almofada este de governo umas até dezenas parece de que tem milhares de governo euros. para tudo, até parece que tem dinheiro para tudo. Não sei onde é que Vamos está a lá ver. almofada dos dezenas de milhares de euros, mas havia. Pois, Não sei para onde é que foi. eu não sei quem é que vai pagar estas despesas deste governo. Isso é que eu não sei. Mas Somos nós. nas Pronto. próximas legislativas falamos disso. Estamos aqui a ver Somos nós. um regresso
ao discurso de vivemos acima das possibilidades. Não, antes pelo contrário. Agora vivemos abaixo, porque Pronto. tivemos sempre Mas, dinheiro, só que não o despendemos. Para pagar as despesas e tal, destas medidas muito gastadoras, enfim. Aqui o que... Desculpa, mas em relação à educação, esse nunca foi o meu discurso. Até porque dizia Winston Churchill, e bem, se acham que a educação é cara, experimentem a ignorância. E, portanto, sobre a educação não há nenhum problema em gastar dinheiro com a educação. O problema é em quê? Essa é que é a nossa grande diferença. Como, não é? Em quê? Por exemplo, e eu vou colocar a matéria dos contratos de associação porque é importante. Como é que é possível? Isto é uma forte interpretação ideológica da parte do Ministro da Educação e da sua Mas isso Secretária, todos têm. da sua Secretária de Estado, também não tem que ter, porque a educação não deve ser politizada, Então, nem porque é deve que ser... no passado foi? Pronto. É a mesma coisa. Não, eu acho que não. É a Eu mesma acho que coisa. não. Mas É. pronto, eu acho que não. Quem É vai- sempre que o moderador politizado. é até É sempre para a política, agora vamos descrever que a não pode educação ser, não não seja. pode ser de Bom, outra mas forma. vamos ver. Sr. Pedro, Eu todos acho que eles pode, eu têm. acho que pode, eu acho que pode. Não, mas Mas acho isso só mesmo quando que tu pode. fores ministro. Não foi com o Nuno Se Crato, calhar. certo? Ou quando alguém do CDS for Ministro da Educação, se calhar aí deixa de ser politizado e de se meter a ideologia toda na educação. Nós, aliás, tivemos um secretário de Estado da Educação que tentou fazer isso e foi engolido pelas diferentes profs e pela máquina Mas há uns que são engolidos e há outros que não. Cada um engole CGTP. aquilo que Mas quer, pronto. não é? E há uns que se E da queixam UGT, da dos UGT, sindicatos, da há UGT. outros que se queixam da Troika e está-se a ver a mudança de Eu acho que o políticas. CDS nem se queixa dos sindicatos, até está-se a deve ter ver. sido Bem, o meus único amigos, partido políticas. sempre Estamos a direita descentrar-nos. que reuniu com Vamos, com os sindicatos. vamos Eu queria falar um bocadinho sobre... só 3 minutos para acabar. Tu, 3 minutos para o André, porque nós estamos limitados pela Pronto. produção. Propostas do CDS e da JP Sim. para a educação. Isto é que é fundamental. Propostas Então vá. concretas. Vamos lá, tens 3 minutos. Propostas do CDS. Fins do ciclo de estudo tal e qual estão e, portanto, ciclo de estudo de 6 em 6 anos. Isto, aliás, foi defendido pela deputada Ana Rita Bessa na Assembleia da República e parece uma excelente proposta para colmatar uma série de falhas, desde logo, dos exames Ciclos de dos 6 ciclos anos. de estudo. Ciclos de 6 anos. Mais, pacote da educação para a JP. Como forma de combate ao abandono escolar, a criação de um crédito estudantil, ou seja, algo muito parecido com aquilo que existe no Reino Unido, um sistema escolar, em que o Estado concede empréstimos aos alunos mais carenciados, com sistemas de pagamento faseado. E, portanto, o aluno só começa a pagar o empréstimo que contraiu quando tiver vencimentos na casa de um salário e meio daquilo que havia Portanto, é um recebido. empréstimo que é feito ao estudante Exato, e que é pago exatamente. depois por este quando tem o emprego. Quando tem um emprego, o rendimento, o salário tem que ser uma vez e meio. O salário mínimo, Abaixo disso não paga. o salário mínimo nacional. E o custo será progressivo. Para além disso, dedução fiscal progressiva das propinas do ensino superior, que não existe, e é algo que nós defendemos a nível de IRS. Transparência da empregabilidade. Ou seja, no início de cada ano letivo estar disponibilizado o dados relativamente à taxa de empregabilidade de determinados cursos e às condições exigidas pela ordem para ingresso em determinadas Mas qual é a profissões. consequência disso? António, deixe-me só terminar porque isto são muitas medidas. é Uma articulação melhor entre aquilo que é o ensino secundário e o ensino superior, defendendo uma flexibilização curricular do 12º ano de escolaridade. Ou seja, haver um leque de oferta maior no 12º ano de escolaridade que permita que haja até disciplinas que são optativas, mas transversais entre todos os cursos. Alguém que, por exemplo, quer ir para Direito, como é o meu caso, poder ter começado nas áreas económicas e não ter que fazer específicas diferentes e, portanto, poder ir para Direito depois, quando quiser, na conclusão do ensino secundário. E vice-versa, não é? E, portanto, haver essa transversalidade de disciplinas optativas. Para além disso, reforço da componente prática do ensino vocacional, garantindo que mais de 60% do currículo seja experiência profissional. Isto, aliás, é uma questão, não é só no ensino vocacional, eu aqui até vou mais longe, no próprio rede escolar do ensino de educação português, devia de haver esta componente prática que não existe, e isto realmente é uma crítica que fazemos. Para além disso, isto, se calhar vou deixar para o próximo debate, não é? Que é dia 26, a questão da precariedade dos estágios profissionais Isso do é IFP, melhor, o vou emprego. deixar depois para o emprego, até porque não me quero estender no tempo, porque naturalmente se calhar já o usei, Não, é que nós temos algumas condicionantes ali da parte da autonomia das câmaras
Pronto. E Só Não- falta a autonomia das escolas, porque não- pelos vistos da Câmara já. Agora era a autonomia das escolas. era Agora bom- ao futuro era a autonomia das era escolas. bom que houvesse, pronto. da parte do ensino, autonomia das escolas, dos E municípios. já agora que fala em câmaras. Era bom. E já agora que É falasse. bom que as câmaras é não isso. tivessem tanto peso É verdade, olha. na definição dos dirigentes e É nas verdade. políticas. E já agora na- que fala da autonomia das câmaras, e câmaras destas câmaras e não das câmaras municipais, era bom mesmo, e muito bem, e disse muito bem, que as câmaras às vezes não se metessem tanto no trabalho das escolas, porque as escolas levam um belíssimo trabalho, e eu falo da parte do Conselho em que conheço, e às vezes quando as variações e as câmaras, os executivos municipais, se metem no trabalho das escolas, o resultado nunca é bom. Diz-nos a experiência que nunca é bom. O problema disto é que há bons e maus políticos, como há bons Em serralheiros todos e os maus partidos. serralheiros. Exatamente. E a lei tem que considerar que não podemos viver de duas E intenções. já agora, também era muito bom que as juventudes partidárias se preocupassem mais com a educação nos concelhos e tivessem propostas concretas E menos para a educação. preocupadas com os jovens. E Isso menos também era preocupadas com os boys e com os jobs e com o seu lugar nas câmaras municipais e nas variações. Pronto, vamos terminar o teu discurso esquerdista e vamos agora ouvir o André. André. Eu não vou conseguir comentar tudo. Pronto. Pois. É O que natural. Mas gostaria- tens os 3 minutos. Força. Gostaria aqui de dar alguns apontamentos em relação às tais medidas que falei no início, e algumas vão tocar em alguns Ainda aspectos bem. que tu também disseste. Não necessariamente dessa forma, mas alguns Claro. temas que tu trouxeste aqui para cima da mesa. Por exemplo, em relação às propinas, uma das propostas que falaste era em relação às propinas. Foi conseguido no último orçamento o congelamento no ano passado, o E bem. congelamento das propinas, O aumento das propinas, e bem. e bem, é preciso valorizar. também não já foi- agora, também não foi deixa-me- pelo PS. Já agora, Não, deixa-me espera aí. deixa-me lá Deixa lá acabar, o André que... não foi pelo PS, foi pelo PCP. Exatamente, é preciso que se diga isso. Sim, sim. E sou eu que estou a dizer. Concordo. E acho que um perigoso esquerdista. mais do que valorizar, é preciso não parar por aqui, porque é uma das propostas também da JCP, é o fim das propinas, porque não compreendemos como é que se pode falar de uma educação fim das propinas. tendencialmente gratuita e Sim. sequer a criação das propinas como Não aconteceu. vale a pena de mais notas. Vou tomar para o futuro o fim das propinas. Pronto, diminuição e fim das propinas, quer dizer, são fundamentais para essa justiça, uma das medidas que são Se fundamentais vivêssemos para o todos ensino no paraíso superior. era bom, mas... Pois, mas Não lá está, vivemos. é que não há dinheiro realmente para tudo e tem de se tomar não. decisões. É verdade, é verdade. Mas e aí tem de é, se aí tomar é que os políticos prioridades. tomam, consoante são de esquerda ou de direita, tomam Mas, decisões mas diferentes. aí é que o PCB podia ter batido o pé na Assembleia da República. Mas bate e continua a bater e vai Vai continuar a bater. vai batendo, E- leve, e- leve, leve como o vento, vai batendo. Não é leve, vai continuar a bater e se for preciso critica tudo é ainda mais do que os visível. partidos da direita. Se for preciso... Só se for internamente, porque externamente não, se vê essa crítica refletida. O que não faz é fragilizar um processo que traz melhorias em relação Mas ao eu queria te passado. colocar uma questão. Já agora, Ainda não? Ai, não, então continua, acaba lá. Aqui mais algumas notas, que é gratuitidade dos manuais escolares, primeiro para o primeiro ano, agora para o primeiro ciclo. É também um processo, há que valorizar e há que dar continuidade a ele. Fim dos exames do 4º e do 6º ano, pelas razões que já aqui disse. Em relação aos exames, Concordas? concordo e acho que também não deve parar por aqui. Dizer isto muito Mas claramente. isso quer dizer não haver exames, Mas deixa eu não acabar, haver que eu também- exames nenhuns? Valorizar, acima de tudo, a avaliação contínua. Porque é aí que a formação integral mas isso é diferente. e... Pois, mas... Valorizar mais para a nota final a avaliação a contínua. avaliação... Nisso estamos de Certamente, acordo. certamente. Mas É só há isso. muita Certamente. coisa que Mas vocês estão de acordo. Quando falo O problema de é exames, acabar com os exames nacionais, por exemplo. o Isso é que me problema, parece o problema é o peso que eles têm e que ainda vão ter. mal. O problema é se eles não existissem. Uma outra medida... Bem, Pois. uma outra Temos que medida... ter critério. Sim, sim. Senão os alunos das escolas privadas, se calhar, entravam todos diretamente. Ou se calhar não. Está bem? Pois, mas é que, Como é que pode? é que Não. em relação... Eu venho de uma escola privada, até do Conselho de Odivelas, em que garante-lhe assim que o grau de exigência é maior do que qualquer escola pública do Conselho. Portanto, Mas essa garantia... não falo por todas as escolas privadas, mas por esta Mas posso essa falar. garantia é daquelas irreversíveis. Esta é das então vamos irreversíveis. acabar de ouvir o André. Os exames têm aquele problema de base que eu estava a dizer, que é
não ajudam a acabar com as desigualdades que existem. E sendo... Mas um dia temos que ir mais fundo nessa questão. Pois, também. Das Pois desigualdades tem. temos que ir mais Sim, fundo. Pois temos. E com mais tempo. Acho Temos que que sim. ir mais fundo nisso. Uma outra medida só que eu gostaria de referir, 25% de desconto no passe para estudantes do ensino superior. bem. É uma medida que ajuda à mobilidade dos estudantes. Muitos não são de Lisboa. Muitos, acordo. por exemplo, vindos de Setúbal ou de Torres Vedras, se for preciso, pagam mais de 100 euros de passe. De Quer acordo. dizer, o peso que isto tem não pode ser subvalorizado. Quando se fala, por exemplo, na ação social escolar e que ela é pouca e que tem de haver um reforço, é também disto que falamos. As propinas têm um peso substancial, mas juntando tudo, vemos que a ação Mas social há outras escolar coisas, André. Se houvesse mais residências universitárias, se calhar esse problema resolvia-se também. Também. E em vez de terem tantos prédios tão abandonados, que são prédios das câmaras e do Estado, se calhar transformá-los em residências universitárias, se calhar Mas até isso- no estilo de Coimbra. Mas isso não interessa à resolvia Câmara muitos Municipal problemas. de Lisboa. Isso não interessa à Câmara Municipal de Lisboa. Tá? Mas Isso é que é o problema. É um problema. Mas é uma questão que os jovens têm que colocar aos Não seus interessa à representantes. Fernando Medina, interessa a ser Não, Costa. mas essa questão é uma questão que a acolher JCP... os louros disso. Mas é uma questão que a JCP, a JP, a JSD, a JS e todas as juventudes têm que pressionar os seus deputados na Assembleia da República para que haja essas condições. Porque, como ele está a dizer, e bem, um jovem que vem de Torres Vedras, um jovem que vem de Torres Vedras tem que ter uma residência universitária. Aí tem que não ter se lugar. resolve com o passe. Aí não se resolve com o passe. Não, Claro que não, não, mas vamos é lá uma ver a medida, história, é mais quer uma dizer, não medida. pode ser. É mais uma medida. Mas, André, E já terminaste? Os, Não. os 25% não deve parar por aqui, já esteve em 50%, Sim. que o governo, julgo que foi o último do Sócrates, que acabou, criou e acabou com este passo. Nós temos que terminar, André. Eu Pronto. tenho uma questão para te dar. Então, Eu É posso que só fazer uma intervenção. Não, eu ainda tenho uma coisa para colocar aqui ao André. Mas é sobre esta questão das residências espera um universitárias, muito bocadinho. rápida. Sim, sim, Que é, mas, eu mas realmente... quer dizer, mas É que espera aí, eu- não te dei a palavra. Pronto, ok. O André, o João Pereira, o João Pedro, João Pereira, não. não, o João Pedro, que colocou aquela questão que não sei se tomaste nota sobre as universidades e a empregabilidade. Exato. O que é que tu achas disso? Não, mas deixa eu ouvir o André. O que é que tu achas disso? Não te importas de reler? aquela Só um componente bocadinho. Não, prática. Só não te importas de reler essa Julgo- questão? António, eu só falo se me deixar falar. Não, mas Agora eu estou-te a posso perguntar- falar? Não, eu Então preciso vá. que releias o Não, ponto mas é muito para o André simples. comentar. Não, é muito simples. Nem preciso ler, porque sei o que Então diz lá. Que é o que a Juventude Popular Só tenho medo propôs do tempo, ao Grupo sabes? Parlamentar do CDS, aliás, no dia de ontem, penso eu, é que no início de cada ano letivo, ou mesmo antes do início de cada ano letivo, haja uma total transparência a nível de empregabilidade dos cursos e seja dada essa informação a Seja cada... pública que... Seja pública. A taxa de empregabilidade... cada curso, é isso? Exatamente. Não seja só as médias Mas quais de são as entrada. consequências Não disso? seja só a entrada. quais são as não, porque os consequências? alunos, quando alunos ou Quando procuram um curso- candidatos a ingressarem na faculdade, perceberem Mas tem que exatamente terminar. que cursos é que estão a escolher, qual é a taxa de empregabilidade Mas daquele toda a gente curso, sabe que um e curso de assumirem- Direito da Nova tem muito mais reputação que o curso de Direito das Lusíadas ou de outra universidade qualquer, não é? E que todas elas têm menos E que, que- da Faculdade que de eu Direito de ia- Lisboa. Também concordo Pois, consigo. quer dizer, mas estás a ver? É independentemente disso, Mas o que é que tu queres dizer com essa questão todos pública sabem, da todos, empregabilidade? escute, todos sabem, escutar? todos sabem, mas não é a mesma coisa que esse processo de estar público e saber exatamente qual é a Como é taxa que de é possível empregabilidade. saber? Entram, é muito simples, isso é a coisa mais fácil que existe. Vamos ao Instituto de Não, Emprego mas e obrigamos a não, questionar não, o eu garanto-lhe questionário. assim que é possível saber. Porque todas as unidades orgânicas, por exemplo, da Universidade de Lisboa, têm departamentos de saídas profissionais e de, Ok. e de empregabilidade. Pronto, vamos Portanto, ouvir eu agora o lamento é André, que não que- queiram prestar essa informação. Porque mas às vezes temos há que faculdades, pressionar. às vezes há faculdades que pressionar. perdem alunos por causa disso. Mas temos que Não pressionar. tem- A da J- mesma maneira que o ingresso nas ordens profissionais. Quem vai para um curso, imagino, deu o caso de Direito. direito, tem que saber que a seguir, se quiser ir para a ordem, Tem que qual é a passar no taxa exame. de empregabilidade depois de fazer o curso de estágio da ordem e ser advogado. É Tem que para saber. ser advogado tem que fazer o exame, não é? Pois. À ordem. ok, vamos lá ver. Diz André. mas- Não, agora Os vamos vários acabar. exames, É que Há vários agora? Vai deixar de haver agora. a empregabilidade, devemos tomar medidas para que a empregabilidade de cada curso seja maior, porque não sei o que é que isso vai fazer, se vai desincentivar
os alunos, por exemplo, das ciências sociais e humanas. Desde logo é capaz de acabar com alguns cursos. Que se calhar não Há têm aqueles alunos. cursos das faculdades que foram Não. criados aí, que Pois, é pois, dos cursos pois. do papel e caneta, Exato. que não têm equipamentos, não têm Isso. nada, e que é muito fácil de montar. Mas o que me interessa aqui chegar, no último minuto que temos, é isto, é que qual é o direito, na tua opinião, de tu tens uma sensibilidade e queres ir para Belas Artes. O Estado vai investir em ti. Tu sabes quanto é que custa um curso superior. Qual é a razoabilidade do ponto de vista social e do ponto de vista de alguém de esquerda sobre o investimento que é feito num aluno, num curso, que é feito pelo Estado, e qual é a contrapartida que o Estado depois vai ter em termos de um aluno que sai de um curso, mas que não tem emprego, que não vai, digamos, não vai retribuir aos cidadãos todo o investimento que foi feito nele. Isto é um ponto de vista, tu podes ter outro. Pois, Força. é que se não retribui, há que dar condições para retribuir, não é acabando com o curso. O Estado não pode ser uma grande máquina empregadora. Vamos lá ver. Calma, não é esse o aspecto. parece. Não foi esse o aspecto que eu coloquei. É que isto depois vai bater num ponto que me parece preocupante, que é acharmos que há cursos Mas é isso que é. inúteis, há cursos inúteis e há cursos Não, mas vamos que... expor Não há arquitetos. inúteis, mas há cursos com um- muito menos empregabilidade. E é vamos preciso que se expor, diga isso. espera, vamos Com pôr a honestidade. questão, falta 30 segundos. 30. Vá. Vamos pôr a questão que é, vamos dar o exemplo de arquitetos, pode ser completamente mentira, mas temos que pegar numa profissão qualquer. Arquitetos, o mercado está saturado. Não há lugar mais para arquitetos. O Estado deve investir em cursos de arquitetura repara, que não têm saída profissional Exato. e que o Estado, que nós, povo, nós cidadãos, não precisamos desse serviço. É isso que eu pergunto. E porque aqui depois tem também porque- tem aquela questão. tem porque eu eu tenho até a minha quase que me atrevo a sensibilidade. responder pela Eu JCP. tenho direito a estudar aquilo que eu gosto. Claro. Mas isso tem a contrapartida, que é o que o Estado investe em mim. E era Mas, isso que eu queria ouvir nos últimos 30 segundos, está bem? Tem de se olhar para a rede e ver que situações é que há, se há entradas para determinados cursos. Não, estamos a pôr já a situação que não há. O que Como é que tu resolves o que não isso? me parece correto é falar-se em fechar cursos e... Bem, se não Diga- houver não, alunos, é tens que fechar, auto- não é? é autossuficiência. Digamos, Se não houver alunos, fecha. digamos Mas espera frontalmente. Contribuir ainda mais para o desinvestimento na educação, quando há aqui prioridades que podem... Mas se calhar não é podemos desinvestir investir na nos cursos educação. nos outros. Ora, Podemos investir mais nos outros. Mas é Olha, olhar o caso para a de medicina, rede, que a falta de médicos e em olhar Portugal, para todos os não é? casos, acho que sim, acho que deve ser Um dia feito. destes temos que Acho voltar. deve ser feito. Porque temos um minuto, estamos mesmo no final e eu não queria que de repente cortássemos e deixássemos de estar no ar e deixássemos do programa acabar abruptamente. Foi o debate possível, gostávamos de ter ido mais fundo em algumas questões, mas o Vox 21 vai continuar e eu suponho que da parte da JP e da JCP este tenha sido um debate para repensarem da utilidade e investirem neste tipo de debates que pode trazer muito mais e pode trazer muitas respostas para os jovens que nos veem e que possam, aqui, ao fim e ao cabo, descobrir que a política não é aquele monstro sagrado e que eles têm o dever, a obrigação, porque são cidadãos. E termino com o Benjamin Franklin, que dizia que o primeiro dever de qualquer cidadão é questionar a autoridade. Obrigado e até ao próximo programa. Obrigado, André. Obrigado, João Pedro. Obrigado.